Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Alves, esse é o canal Daiane Converte e eu quero te fazer uma pergunta. Em que ciclo você está vivendo? Você já conseguiu perceber se você já completou uma fase específica na sua vida e que você precisa concluir esse ciclo para começar outro ciclo? Existem momentos que a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara. E a gente estava lendo hoje a vida de Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, quando Moisés morre. E no versículo 7, a Bíblia diz que tinha Moisés 120 anos quando ele morreu, mas que não se lhe haviam escurecido os olhos nem abatido o seu vigor. Então Moisés estava, novão. Ele tinha 120 anos, mas ele não estava cego, ele estava lúcido, ele estava forte, ele não estava debilitado, ele tinha todas as suas funções, né, normais, sua saúde. Porém, ele morreu. Deus levou, por quê? Porque Deus havia dito que ia levar. Deus havia dito para Moisés que por causa do episódio lá da pedra, da rocha, ele não ia entrar. Ponto final. Isso estava decidido. E quando a gente chega aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, a gente percebe que está tudo preparado. Moisés, ele, nos últimos capítulos de Deuteronômio, basicamente o que ele faz é ficar preparando o povo. Vai ser agora, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão atravessar o Jordão, vai ser agora, tá chegando. E ele fica, né, criando essa expectativa na vida do povo de Israel, mas não entra, né, não entra, fica ali prometendo. Por quê? Porque Moisés era o único empecilho que impedia que o povo de Israel entrasse na Terra Prometida. Ele era o único que estava vivo daquela geração. Quando você lê Deuteronômio, você percebe que foram 40 anos, né, de caminhada no deserto. Mas praticamente tudo acontece em 2 anos. Eles saem do Egito, desce para o Sinai, Deus fala com Moisés, dá as tábuas da lei, aí eles sobem, constroem o tabernáculo, legitimiza todo o sistema sacrificial, as ofertas, tudo em 2 anos. Depois de 2 anos está tudo pronto, tudo funcionando, tabernáculo, oferta, lei, tá tudo certo. E aí passa-se 38 anos. Depois de 38 anos que completa esses 40 anos, aí sim Moisés começa a relembrar, vai ser agora. Vai ser agora. Por quê? Porque morreu toda aquela geração e vocês vão entrar. Deus estava esperando que aquela geração morresse para que essa nova geração ficasse pronta para entrar e conquistar. Mas Moisés estava vivo. Moisés era o empecilho. Moisés tinha que sair de cena. Mas Moisés... Sim, Moisés é o cara. Moisés era o profeta. Moisés foi topíssimo. Tudo bem, eu concordo. Mas ele tinha que morrer. E isso comunica com a gente. Que Moisés, ele estava nesse ciclo. Esse ciclo tinha que ser encerrado. Esse ciclo ele tinha que ser fechado para começar outro ciclo com Josué. E muitas vezes nós temos dificuldade em encerrar ciclos. Aqui está muito bom, está muito confortável, você já sabe como lidar com as fases, você já sabe como lidar com as situações e você não quer sair daqui. Nós precisamos encerrar ciclos. Tudo na nossa vida são estações. E às vezes Deus quer nos levar para outro ciclo, mas nós temos medo, mas nós estamos tão agarrados nesse ciclo que a gente não consegue fechar ele, sabe? Concluir essa fase. Nós precisamos conseguir fazer isso. Às vezes a gente, eu não vou sair dessa igreja, tá tudo tão bom, tá tudo tão... Eu conheço todo mundo, eu sou líder, aqui eu tenho autoridade, aqui eu tenho legalidade, aqui eu tenho liberdade. Não tô falando pra gente ficar trocando de igreja, não é isso, mas eu tô falando que às vezes o conforto né, essa comodidade nos impede de fechar ciclos para iniciar novos ciclos. E nós precisamos conseguir fazer isso. Tem um exemplo de Jacó, que Jacó, ele tinha uma dificuldade com fechar ciclos, né? Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. Porque quando ele nasce, que ele briga, quando ele briga com seu irmão ali, por causa da bênção, ele sai fugido da casa dele. Ele sai fugido do pai, fugido do irmão, né? Porque ele rouba a bênção do irmão, Jacó. E aí, ele não fecha aquele ciclo de sair de casa. Sair de casa é uma fase importante, tem que ser feito da maneira certa. E ele não conseguiu fazer. E ele vai fugido.
Quando ele casa lá com a sua esposa e trabalha lá para o seu tio Labão, e quando ele vai sair, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele sai fugido. Tanto é que quando Labão vai atrás dele, fala, por que você fez isso? Por que você não despediu de mim para me dar um beijo nas minhas filhas, para me despedir dos meus netos? Para que você saiu fugido de noite? Para quê? Qual a necessidade? Mas é porque Jacó tinha dificuldade com fechar ciclos. E às vezes nós somos assim. Às vezes a gente prefere fazer tudo fugido. Às vezes a gente prefere cortar relações do que fechar ciclos para reabrir novos ciclos, sabe? Então, Jacó ele teve que aprender a fazer isso, porque ele vivia interrompendo ciclos, ele não fechava o ciclo, ele saía fugido, ele não conseguia encerrar, e nós precisamos conseguir fazer isso. E nessa palavra, né, sobre a vida de Moisés, parece difícil ouvir isso, mas Moisés era a única pessoa que estava impedindo a conquista daquele povo. Então Moisés tinha que morrer. E às vezes tem coisas que tem que morrer na nossa vida, sabe? Ah, mas isso aqui é tão bom, mas eu gosto tanto, mas tem que morrer. Vamos. Desapega. Vai. Encerra. Porque tem um novo ciclo para começar e você tá preso nesse detalhe aí que é a única coisa que está impedindo esse novo ciclo de se começar. Moisés precisava morrer. Moisés precisava sair de cena. Por quê? Porque enquanto Moisés não saísse de cena, Josué não ia se levantar como esse líder que ele foi. E quando Moisés morre, o texto diz que eles prantearam Moisés por 30 dias, e aí Josué entra em cena. E quando Josué entra em cena, a Bíblia diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Gente, imagina esse homem. Agora ele pensou assim, agora eu vou entrar em cena. Agora eu vou cumprir o meu papel. Vou pegar esse povo, vou levar eles e vou introduzir eles na terra que o Senhor prometeu que faria. E eu sou a pessoa responsável por fazer isso, então eu vou fazer. Então, olha que interessante. Quando Moisés morre, fecha um ciclo. E agora começa um novo ciclo com Josué. Enquanto Moisés não morria, esse ciclo não podia se fechar. Mas agora que Moisés morreu, um novo ciclo começa. Nós precisamos conseguir permitir com que algumas coisas morram na nossa vida, mesmo que sejam coisas valiosíssimas, mesmo que sejam coisas importantíssimas. Se elas precisam morrer, nós precisamos permitir. Se essa for a condição para que um ciclo se encerre, precisamos fazer com que isso aconteça, porque novos ciclos precisam se iniciar na nossa vida, novas estações precisam chegar, novos degraus precisam ser alcançados e nós só subimos degraus quando deixamos o lugar onde nós estamos. E o texto vai dizer o quê? Que o Espírito do Senhor, que Josué estava cheio do Espírito de sabedoria, e naquele momento ele conduz o povo, ele pega para si toda a autoridade, toda a responsabilidade e leva esse povo para a terra que o Senhor havia prometido. Nós precisamos permitir com que o tempo de Josué chegue na nossa vida. O tempo de Josué só vai começar quando eu permitir que o tempo de Moisés morra. Bom, essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês hoje. Espero que faça sentido para muitos de vocês. Fez muito sentido para a minha vida. E se você se lembrar de alguém que você gosta muito e que espera que ela viva um tempo novo de Deus na vida dela, manda esse vídeo para ela. Assim você me ajuda e faz com que essa palavra possa alcançar mais corações. É isso. Deus abençoe você. Beijo no seu coração.